Barão de Montesquieu. 8. Respeite o procedimento. Maestria. Os tolos querem coisas rápidas e fáceis, dinheiro, sucesso, atenção. O tédio é seu grande inimigo e medo. O que eles realizam fica fora de controle assim que chega. Em vez disso, você deve sobreviver a seus rivais, estabelecendo as bases para algo que pode continuar a crescer. Para isso, você terá que ser um aprendiz. Você deve aprender desde cedo a suportar as longas horas de prática e aborrecimento, sabendo que no final todo esse tempo se traduzirá em um prazer maior, dominar um ofício e você mesmo. Seu objetivo deve ser atingir o nível de habilidade mais alto, a intuição do que seguir. Dinheiro duro. Domine o instrumento, domine a música e depois esqueça toda essa merda e toque. Charlie Parker. Quando o menino em Salt City, Queens, Curtis Jackson viu que as únicas pessoas que tinham dinheiro e poder eram os traficantes. Então, aos 11 anos e com grandes sonhos pela frente, ele escolheu esse caminho. No entanto, ele logo percebeu que a vida de um contato não era nem um pouco glamourosa. Consistia principalmente em ficar em uma esquina, dia após dia, para vender a mesma mercadoria aos mesmos clientes. Significava sofrer por horas sem fazer nada, esperando por viciados, geralmente no frio congelante ou no calor escaldante. E naquelas longas e tediosas horas na rua, era natural para Curtis devagar, ele se pegou desejando que o dinheiro viesse mais rápido e mais fácil, com mais barulho. Havia oportunidades desse tipo na vizinhança, a maioria envolvia crimes ou esquemas duvidosos. Às vezes ele ficava tentado a experimentar. Era o amigo dele Tesse, que, cansado do tráfico, foi atropelar uma gangue que passava o verão inteiro roubando lojas e, ocasionalmente, um banco. Ele ganhou muito dinheiro nesses 3 meses, e depois saiu voando durante todo o outono e inverno. No verão seguinte, ele estava de volta. Não era apenas o dinheiro, também a emoção de flertar com o perigo. Mas naquele segundo verão sua sorte acabou e ele morreu em uma briga com a polícia. Havia também seu colega Spitz, um pouco mais velho que ele, que economizou algum dinheiro com o tráfico, mas sonhava com algo melhor. Ele se convenceu de que poderia fazer uma fortuna rápida comprando um pedaço de uma nova franquia no bairro, mas tinha certeza de que seria um grande sucesso. Ele investiu todo o seu dinheiro no projeto, mas ficou muito impaciente. Ele não deu às pessoas tempo para. Acostume-se com sua nova vida. Todos acreditavam que sua loja funcionava como uma tela para a venda de drogas. Eles evitavam, e ela logo se tornou um ninho de viciados e conexões. Ela faliu em poucos meses e ele nunca se recuperou da experiência. Esse era o ponto crucial da questão. Para ter sucesso como traficante, você tinha que se acostumar com o ritmo lento e opressivo de trabalho. Mas na vizinhança era raro o futuro parecer promissor. Não foi fácil para as conexões imaginarem a economia dinheiro para imprevisto quando houve as chances são de que o futuro nunca chegue. Infalivelmente, o desejo por algo rápido infiltrou-se em seu sangue, e se cedessem, iniciariam um ciclo do qual nunca poderiam escapar. Se eles conseguiam um pouco de dinheiro fácil, agiam como uma droga, eles enlouqueciam e gastavam tudo em coisas que impressionariam as pessoas. Sem dinheiro, eles voltaram ao tráfico, mas isso já parecia muito lento e enfadonho. Assim, eles tentaram novamente algo rápido. Eles caíram na armadilha de sua ganância, e com o passar dos anos, foram incapazes de desenvolver a menor paciência ou disciplina. No entanto, eles não conseguiram suportar esses altos e baixos por muito tempo. Aos 25 ou 30 anos eles terminaram, sem habilidades ou dinheiro depois de tantos anos de esforço. Seu destino era geralmente desagradável. Para resistir à tentação, Curtis decidiu se forçar a seguir na direção oposta. Eu via o tráfego como um trabalho. Ele aparecia em seu canto todos os dias na mesma hora e trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Aos poucos foi se acostumando com esse ritmo lento. Durante as longas horas sem nada para fazer, ele pensava no futuro e fazia planos detalhados do que iria realizar a cada ano, terminando com sua fuga final do trabalho. Eu pularia para a música e depois para os negócios. Mas, para dar o primeiro passo, ele teria que salvar. A ideia deste objetivo o ajudou a resistir ao tédio diário de seu trabalho.
Naquelas horas pesadas, ele também fez novos planos para se conectar, com a ideia de continuar se aprimorando no emprego. Ele começou a gostar de boxe, para disciplinar a mente e o corpo. No começo ele era péssimo, mas era tenaz e treinava todos os dias para se tornar um lutador experiente. Isso lhe deu lições inestimáveis. Ele poderia realizar qualquer coisa com persistência, ao invés de força ou violência. Progredir passo a passo era a única maneira de ter sucesso em qualquer coisa. E aos 20 anos ele fez sua estreia na música, assim como ele havia planejado. Em 1999, após vários anos de aprendizado com John Master J. Curtis, já 50 Cent assinou um contrato com a Columbia Records. Parecia a realização de um sonho, mas vendo outros rappers com mais tempo nessa gravadora, ele percebeu que os perigos ao seu redor só aumentaram. Em sua opinião, a tendência era reduzir imediatamente a energia e a concentração. Os rappers sentiram que já haviam chegado onde queriam e, inconscientemente, pararam de trabalhar tanto quanto antes e gastaram menos tempo em seu ofício. O súbito influxo de dinheiro subiu às suas cabeças. Eles acreditavam ser o rei Midas, e que sempre seriam. O sucesso de uma música ou álbum piorou as coisas. Como eles não haviam construído algo aos poucos, uma carreira, um futuro, tudo desmoronou em poucos anos, quando rappers mais jovens e entusiasmados tomaram seu lugar. Sua vida foi então ainda mais triste por já ter provado o mel do triunfo. Para Curtis, a solução era simples, ele havia chegado a um novo mundo. Ela precisou de um tempo para conhecê-lo. No ambiente agitado do hip-hop, ele diminuiu a velocidade de tudo. Ele não ia a festas e era muito reservado. Ele decidiu considerar a Columbia Records uma universidade, sua oportunidade de ver a indústria. Ele gravou à noite e passou o dia inteiro nos escritórios daquela empresa, conversando sobre o trabalho com pessoas de todos os departamentos. Ele estava aprendendo cada vez mais sobre marketing e distribuição e os detalhes básicos do negócio. Ele estudou todos os aspectos da produção, o que era necessário para ter sucesso. Ele praticava sua música incessantemente. Quando a empresa o enviou com dezenas de outros rappers para escrever músicas em um abrigo no interior do estado de Nova York, ele voltou com 36 músicas. Após sua tentativa de assassinato em 2000, a Columbia Records o removeu de seu catálogo, mas a essa altura ele não precisava mais da experiência da empresa. Ele havia acumulado tantos conhecimentos e habilidades que lhe foi possível aplicá-los na promoção de suas gravações, compondo canções em um ritmo alucinante e comercializando-as com a habilidade de um profissional. Ele foi avançando passo a passo, até que sua campanha chamou a atenção de Eminem, que o contratou para sua gravadora Interscope em 2003. Anos depois, 50 já estava no mundo corporativo e logo descobriu que não era muito diferente da rua. Muitos funcionários e executivos que ele conhecia estavam igualmente impacientes. Eles só podiam pensar em termos de meses ou semanas. Sua relação com o dinheiro era emocional, uma forma de impor seu status e alimentar seu ego. Eles fizeram planos que pareciam interessantes no curto prazo, mas não levavam a lugar nenhum. Esses executivos não estavam em sintonia com as grandes mudanças que ocorreram no mundo, nem planejavam explorá-los no futuro. Isso exigia muito tempo e esforço. Empreendedores como esses vinham de todos os lugares com ofertas promocionais que renderiam milhões. Eles presumiram que ele era como os outros rappers e que não iria perder essas oportunidades. Mas suas ofertas não o ajudarão a construir algo sólido ou real. Eles eram dinheiro ilusório. Ele os rejeitou e optou por criar suas próprias empresas, sob suas próprias regras, cada uma ligada à anterior como elos de uma corrente. O objetivo era simples desta vez, construir um empório duradouro. E como nos casos anteriores, 50 cumpriria sua persistência indeclinável. A atitude dos bravos. A maioria deles não suporta o tédio. Isso significa que você não pode perseverar em algo até que tenha dominado. E então ele se pergunta por que não está feliz. Menos 50 Cent. Para nossos primeiros ancestrais, a vida era uma luta constante, envolvendo inúmeros esforços por abrigo e comida. Se houvesse algum tempo livre, geralmente era reservado para os rituais que davam sentido a essa existência acidentada.
Depois de milhares de anos de civilização, a vida gradualmente se tornou mais fácil para muitos e com isso veio cada vez mais tempo livre. Neste período não era necessário trabalhar os campos ou preocupar-se com os inimigos ou os elementos, eram apenas horas para preencher de alguma forma. E de repente uma nova emoção emergiu neste mundo, o tédio. No trabalho ou nos rituais, a mente estava envolvida em várias tarefas, mas sozinho, em casa, aquele tempo livre para vagar. Dada essa liberdade, a mente tende a gravitar em torno da preocupação com o futuro, problemas e perigos potenciais. Esse tempo vazio é um eco distante do vazio eterno da morte. Assim, junto com aquela nova emoção que afligia nossos ancestrais, veio um desejo que nos tortura até hoje, fugir a todo custo do tédio, para nos distrair das preocupações. Os principais meios de distração são todas as formas de entretenimento público, drogas, álcool e atividades sociais. Mas essas distrações são como as próprias drogas, seu efeito é temporário. Então, ansiamos por diversões novas e mais rápidas que nos tiram de nós mesmos e nos distraem das realidades cruéis da vida, bem como do tédio insidioso. Uma civilização inteira, a Roma antiga, praticamente desabou sob o peso dessa nova necessidade e emoção. Sua economia acabou amarrada à criação de novos luxos e diversões que quebraram o ânimo dos cidadãos, poucos deles pararam de estar dispostos a se sacrificar. Seus prazeres com o trabalho árduo ou o bem público. Este é o padrão que o tédio criou para o animal humano desde então, buscamos diversões fora de nós mesmos e nos tornamos dependentes deles. O entretenimento avança em um ritmo mais rápido do que o trabalho. Isso é então experimentado como enfadonho, lento e repetitivo. Tudo o que é difícil, que exige esforço, parece o mesmo, lento, chato. Se formos longe demais nessa direção, será cada vez mais difícil reunirmos a paciência necessária para suportar o grande esforço exigido para dominar um ofício. Será mais difícil para nós ficarmos sozinhos. Nossa vida será dividida entre o indispensável, o horário de trabalho, e o agradável, distrações e diversões. Antes, o tédio atacava a classe alta acima de tudo. Hoje é algo que incomoda quase todo mundo. No entanto, existe outra relação possível com o tédio e o tempo ocioso, uma relação ousada que produz resultados muito diferentes do que a frustração e o escapismo. É o seguinte, você tem um objetivo na vida, algo que sente que está destinado a criar. Alcançar esse objetivo lhe dará muito mais satisfação do que as emoções fugazes de diversões externas. Para fazer isso, você terá que aprender um ofício, eduque-se e desenvolva habilidades apropriadas. Todas as atividades humanas envolvem um procedimento para seu domínio. Para atingir níveis de habilidade cada vez mais altos, você deve aprender as etapas e sequências envolvidas. Isso requer disciplina e tenacidade, ou seja, a capacidade de resistir a atividades repetitivas, a lentidão e ansiedade que esse desafio produz. Uma vez que você tenha estabelecido este caminho, duas coisas acontecerão. Primeiro, ter um objetivo tirará sua cabeça do presente e o ajudará a suportar o trabalho árduo e monótono. Em segundo lugar, conforme você aprimora seu trabalho ou habilidade, será cada vez mais agradável para você. Você verá seu progresso, você perceberá relacionamentos e possibilidades que não havia notado. Sua mente ficará absorvida no domínio crescente de seu ofício, e graças a essa abstração, você esquecerá todos os seus problemas, medos pelo futuro ou jogos sujos das pessoas. Mas, ao contrário da diversão de fontes externas, esta vem de dentro. Assim, você desenvolverá uma habilidade para toda a vida, o tipo de disciplina mental que será a base de seu poder. Para que isso funcione, você deve escolher uma carreira ou profissão que o entusiasme. Dessa forma, você não traçará uma linha divisória entre trabalho e prazer. Você vai gostar de dominar o procedimento e da imersão mental que isso requer. Na vizinhança, a maioria dos empregos disponíveis oferece pouco dinheiro e pequenos empregos que não envolvem nenhuma qualificação real. O tráfego ainda é tedioso e uma estrada sem futuro. Diante dessa realidade, uma das duas direções pode ser seguida: fugir por meio das drogas, do álcool, do banditismo ou de qualquer outro prazer imediato, ou sair desse ciclo desenvolvendo uma intensa ética e disciplina de trabalho.
Aqueles que seguem esta última direção têm desejo de poder e um senso de urgência. O risco de uma vida inteira de empregos insatisfatórios ou distrações perigosas está o tempo todo em seus calcanhares. Eles são ensinados a ter paciência e praticar algo. No trabalho ou no trânsito, eles logo aprenderam a suportar os longos e tediosos períodos necessários para dominar um procedimento. Não reclamam nem tentam fugir dessa realidade, mas a veem como um caminho para a liberdade. Aqueles de nós que não cresceram naquele ambiente não sentem aquela relação urgente entre disciplina e poder. Nossos trabalhos não são tão monótonos. Um dia eles podem nos dar uma grande surpresa, ou assim pensamos. Desenvolvemos uma determinada disciplina na escola ou no trabalho, e isso é o suficiente. Mas estamos delirando. Muitas vezes, mal damos conta de nossos empregos, vivemos para o tempo livre e sonhamos com o futuro. No trabalho diário, não colocamos todas as nossas faculdades mentais, porque não é tão excitante quanto a vida fora dele. Desenvolvemos cada vez menos tolerância para momentos entediantes e atividades repetitivas. Se perdemos nosso emprego ou queremos outro, de repente temos que enfrentar o fato de que não temos paciência para fazer a mudança certa. Vamos acordar antes que seja tarde demais. As pessoas corajosas da história inevitavelmente mostram mais tolerância na vida para tarefas repetitivas e chatas do que a maioria de nós. Isso lhes permite se destacar em seu campo e dominar seu ofício. Em parte, isso ocorre porque, cedo na vida, eles veem os resultados tangíveis do rigor e da paciência. A história de Isaac Newton é particularmente ilustrativa a esse respeito. No início de 1665, Newton, então com 23 anos, estava estudando na Universidade de Cambridge e estava prestes a fazer os exames para se formar em matemática quando a praga estourou em Londres. As mortes foram horríveis e multiplicaram-se diariamente. Muitos londrinos fugiram para o campo, onde espalharam a doença por toda a parte. Chegou o verão. Cambridge teve que fechar. Para eles, nada poderia ter sido pior. Eles foram forçados a viver em aldeias dispersas e experimentaram intenso medo e isolamento pelos próximos 20 meses, enquanto a praga se espalhava por toda a Inglaterra. Sua inteligência ativa não tinha nada que se agarrar, e muitos morreram de tédio. No entanto, para Newton, aqueles meses de praga representaram algo totalmente diferente. Ele voltou para a casa de sua mãe em Woolsthorpe, Lincolnshire. Em Cambridge, ele lidou em vão com uma série de problemas matemáticos que não só o incomodavam, mas também seus professores. Ele decidiu passar seu tempo em Woolsthorpe resolvendo-os. Ele carregava vários livros de matemática com ele e começou a estudá-los detalhadamente. Todos os dias ele voltava aos mesmos problemas, enchendo cadernos com operações intermináveis. Quando o céu clareava, ele saía para dar uma caminhada e continuar seus devaneios, sentado nos pomares de maçã ao redor da casa. Ele olhou para uma maçã pendurada em um galho, do mesmo tamanho em seus olhos que a lua no céu, e ponderou a relação entre as duas, o que mantinha uma na árvore e a outra na órbita da Terra, o que o levou a ideias sobre gravidade. Olhando para o Sol e seu efeito óptico ao seu redor, ele começou a conduzir experimentos sobre o movimento e as propriedades da luz. Sua mente fluiu naturalmente dos problemas de geometria para como tudo se relacionava com o movimento e a mecânica. Quanto mais ele mergulhava nesses estudos, mais relacionamentos ele encontrava e mais ideias apresentava. Ele resolveu um problema após o outro, com ímpeto e entusiasmo crescentes ao perceber os poderes que liberava dentro de si. Enquanto os outros estavam paralisados de tédio e medo, ele passou aqueles 20 meses sem pensar na praga ou se preocupar com o futuro. E nesse período ele criou, em essência, matemática, mecânica e ótica modernas. Esse período é geralmente considerado o mais prolífico e concentrado do pensamento científico da história humana. Claro, Isaac Newton tinha uma mente excepcional, mas ninguém em Cambridge havia suspeitado de tais poderes nele. Foi necessária uma fase de isolamento forçado e trabalho repetitivo para ele se tornar um gênio. Quando consideramos aqueles que se destacam na história, tendemos a olhar para suas realizações. Desse ponto de vista, é fácil ficar deslumbrado e ver seu sucesso como produto da genética, e talvez de alguns fatores sociais. Eles são indivíduos talentosos. Jamais alcançaremos esse nível, ou assim presumimos.
Mas optamos por ignorar o período significativo em que cada um deles passou por um aprendizado enfadonho em sua área. O que os manteve em movimento foi o poder que descobriram ao dominar certos passos. Eles subiram. Ideias que parecem ótimas para nós, mas na verdade fazem parte de qualquer processo de aprendizado intenso. Se estudássemos esse período de sua vida, em vez da lenda que mais tarde se tornou, entenderíamos que também podemos possuir parte ou todo esse poder por meio da paciente imersão em qualquer campo de estudo. Muitas pessoas não conseguem suportar o tédio que isso pode acarretar, eles temem iniciar um procedimento tão árduo. Eles preferem suas distrações, ilusões e sonhos, ignorantes dos grandes prazeres que aguardam aqueles que decidem se dominar e dominar uma profissão. Profissão. Chaves para a coragem. Todos os problemas do homem resultam de não saber ficar quieto e sozinho em uma sala. Blaise Pascal. Quando aprendemos a falar como crianças, todos seguimos o mesmo procedimento. No início, sentimos alguma frustração, gostaríamos de expressar nossos desejos e necessidades, mas não temos palavras para fazê-lo. Aos poucos vamos adquirindo frases e assimilando padrões de fala. Acumulamos vocabulário, palavra por palavra. Isso é entediante em parte, mas nossa curiosidade e vontade de saber nos motivam. A certa altura, alcançamos um nível de fluência que nos permite nos comunicarmos tão rapidamente quanto pensamos. Em pouco tempo, não precisamos mais pensar. As palavras vêm naturalmente, às vezes, quando somos inspirados, elas saem de nós com uma abundância que não podemos explicar. Aprender uma língua, nativa ou estrangeira, envolve um procedimento impossível de evitar. Não existem atalhos. O aprendizado de línguas estabelece o padrão para todas as atividades humanas, sejam puramente intelectuais ou físicas. Para dominar um instrumento musical ou jogo, começamos com um nível mais baixo de proficiência. O jogo parece enfadonho enquanto temos que aprender suas regras e praticá-lo em um nível simples. Como quando aprendemos um idioma, nos sentimos frustrados. Vemos os outros jogando bem e imaginamos como é, mas estamos presos na prática entediante no modo de repetição. Então, cedemos à nossa frustração e abandonamos o procedimento, ou seguimos em frente, sentindo o poder que nos espera na esquina. Nossa capacidade aumenta aos poucos e a frustração diminui. Não precisamos mais pensar muito, nossa fluidez nos surpreende, assim como as relações que vêm à mente instantaneamente. Uma vez que alcançamos um certo nível de maestria, vemos que existem níveis e desafios mais elevados. Se formos pacientes e disciplinados, continuamos. Em cada novos prazeres e percepções de nível superior nos aguardam, dos quais a princípio nem suspeitávamos. Podemos levar isso tão longe quanto quisermos, em toda atividade humana há sempre um nível superior ao qual é possível aspirar. Por milhares de anos, esse conceito de aprendizagem foi uma parte elementar do conhecimento prático. Estava inscrito no conceito de domínio de uma profissão. A sobrevivência humana dependia da conta de instrumentos, edifícios, navios e assim por diante. Para fazê-los bem, era preciso aprender o ofício, para o qual passou anos como aprendiz, avançando passo a passo. Com o advento da imprensa e dos livros, que puderam ser amplamente distribuídos, essa paciência e disciplina foram aplicadas à educação, para a aquisição formal de conhecimentos. Aqueles que eram cultos sem terem passado anos acumulando conhecimento eram considerados charlatães e falsos e desprezados. Hoje chegamos a um momento perigoso, em que esse conhecimento elementar está sendo esquecido. Isso se deve em grande parte ao lado negativo da tecnologia. Todos nós entendemos seus imensos benefícios e as possibilidades que nos oferece. Mas junto com a grande velocidade e facilidade com que podemos conseguir o que queremos, um novo padrão de pensamento se desenvolveu. Somos impacientes por natureza. Sempre foi difícil para nós não podermos ter o que queremos. A velocidade crescente da tecnologia acentua esse aspecto infantil de nosso caráter. O lento acúmulo de conhecimento parece desnecessariamente enfadonho. O aprendizado deve ser divertido,
rápido e fácil. Na internet, podemos fazer conexões instantâneas e passar rapidamente de um assunto para outro. Terminamos avaliando a amplitude do conhecimento sobre sua profundidade. Perdemos o controle do procedimento. Nessa atmosfera, os charlatões prosperam. Eles oferecem o antigo mito da transformação instantânea, o atalho para o poder, a beleza e o sucesso, em livros, CDs, seminários e velhos segredos trazidos à vida. E eles encontram muitos tolos para lucrar. Este novo padrão de pensamento e aprendizagem não significa progresso. Ele produz um fenômeno que chamaremos de curto-circuito. Chegar ao fim de algo, dominar um procedimento, requer tempo, concentração e energia. Quando nos distraímos e nossa mente vai incessantemente de uma coisa para outra, tornamo-nos cada vez mais. Difícil ficar focado em algo por horas, sem falar em meses e anos. Sob essa influência, nossa mente tenderá a entrar em curto-circuito. Você não conseguirá chegar ao fim de uma tarefa. Você vai querer passar para algo mais tentador. As coisas não vão bem quando se perde a concentração, e é por isso que vemos cada vez mais produtos de baixa qualidade, feitos com menos atenção aos detalhes. Compreenda, o verdadeiro segredo, a verdadeira fórmula do poder neste mundo é aceitar a realidade perturbadora de que a aprendizagem requer um procedimento, que por sua vez exige paciência e capacidade de suportar a monotonia. Isso não é excitante ou sedutor à primeira vista, mas é uma verdade baseada em algo autêntico e substancial, uma tradição antiga que nunca será invalidada. A chave é o nível do seu desejo. Se você está realmente procurando por maestria e poder, assimile essa ideia profundamente grave em sua mente, não há atalhos. Desconfie de tudo que é rápido e fácil. Você suportará os primeiros meses de trabalho insípido e repetitivo, porque tem um objetivo. Isso evitará que você entre em curto-circuito e saiba muito sem dominar nada. Nada. No final, a verdade é que você vai se dominar, sua impaciência, seu medo do tédio e do tempo ocioso. A seguir estão 5 estratégias valiosas para desenvolver uma relação adequada com os procedimentos. Avançar através do dedo. Baseado em suas lutas de rua quando adolescente, Jack Johnson pensou que um dia seria um grande lutador. Mas ele era negro e pobre demais para pagar um treinador. Assim, em 1896, aos 18 anos, deu início a um procedimento surpreendente. Ele estava procurando por todas as lutas imagináveis no ringue, com qualquer oponente. No início, levou surras terríveis, de boxeadores que o usavam para treinar. Mas como ele só podia se preparar dessa maneira, ele logo aprendeu a ser o mais evasivo possível, a prolongar os encontros e aprender. Naquela época, as lutas podiam chegar a 20 rounds, e o objetivo de Johnson era torná-las o mais longas possível. Durante esse tempo, ele estudou cuidadosamente seus oponentes. Os oponentes. Eu vi que alguns estavam se movendo em padrões familiares, e que outros telegrafaram seus golpes. Ele poderia classificá-los por seu olhar e linguagem corporal. Ele aprendeu a provocar alguns para estudar suas reações, outros ele acalmou para dormir em um estilo calmo, para ver os efeitos. Seu método era extremamente doloroso, representava de 15 a 20 lutas por ano. Ele sofreu muitos golpes. Embora pudesse nocautear a maioria de seus adversários, ele preferia ser evasivo e aprender enquanto avançava. Isso significava ouvir infinitas zombarias do público predominantemente branco, chamando-o de covarde. Mas isso começou a dar frutos pouco a pouco. Johnson enfrentou tantos inimigos que se tornou adepto de reconhecer seu estilo particular assim que a luta começou. Ele sentiu suas fraquezas e quando exatamente deveria cair sobre sua presa. Ele se acostumou, mental e fisicamente, ao ritmo de uma luta longa e cansativa. Ele ganhou uma noção intuitiva do espaço do ringue e de como manobrar para exaurir seus oponentes ao longo de 20 rodadas. Muitos deles confessaram mais tarde que ele parecia ler suas mentes. Eu estava sempre um passo à frente. Seguindo esse caminho, Johnson foi, em pouco tempo, campeão mundial dos pesos pesados, e o melhor boxeador de sua época.
Muito frequentemente, nosso conceito de aprendizagem consiste em assimilar ideias de livros, fazer o que os outros nos dizem e talvez fazer alguns exercícios controlados. Mas este é um conceito incompleto e assustador, separado da experiência prática. Somos realizadores, não apenas seres imaginários. Para dominar um procedimento, você deve aprender por tentativa e erro. Experimente, dê alguns golpes e veja o que funciona, e o que não funciona em tempo real exponha-se ao escrutínio público e faça o mesmo com seu trabalho. Suas falhas estão gravadas em seu sistema nervoso, você não precisa repeti-los. Seus sucessos estão ligados à experiência imediata e lhe ensinam mais. Você acabará seguindo o procedimento enormemente, porque verá e sentirá o progresso que pode fazer com a prática e o esforço constante. Levando isso ainda mais longe, você terá uma noção imediata do que precisa ser feito, pois seu conhecimento estará ligado a algo físico e visceral. E possuir essa intuição é o ponto mais alto de domínio. Domine algo simples. Muitas vezes temos uma sensação geral de insegurança, porque na verdade, nunca dominamos nada na vida. Inconscientemente, nos sentimos fracos e nunca à altura da tarefa. Antes de começarmos qualquer coisa, sentimos que iremos falhar. A melhor maneira de superar isso de uma vez por todas é atacar essa fraqueza de frente e construir um padrão de autoconfiança. E isso é feito primeiro abordando algo simples e básico, que nos dá uma amostra do poder que podemos alcançar. Demóstenes, um dos maiores políticos da antiga Atenas, seguiu esse caminho, determinado a superar seu enorme medo de falar em público. Quando criança, ele era fraco e nervoso. Ele gaguejava e parecia sempre ofegante. Ele foi ridicularizado incessantemente. Seu pai morreu quando ele era jovem e deixou-lhe uma boa quantia em dinheiro, mas seus tutores roubaram tudo dele. Demóstenes decidiu se tornar advogado e levar a julgamento os autores desse ato. Mas um advogado tinha que ser um orador eloquente, e ele era atroz por isso. Assim, ele escolheu renunciar ao direito. Parecia uma ocupação muito difícil. Com o pouco dinheiro que tinha, ele se retiraria do mundo e tentaria de alguma forma controlar seu problema de fala. Então ele poderia seguir pelo menos uma carreira pública. Ele construiu um estúdio subterrâneo onde poderia praticar sozinho. Ele raspou metade da cabeça para ter vergonha de aparecer em público. Para superar a gagueira, caminhava pela praia com a boca cheia de pedrinhas, para se obrigar a falar sem parar, com mais força e energia que as ondas. Ele escreveu discursos que recitou enquanto corria em encostas íngremes para desenvolver melhores técnicas de respiração. Ele instalou um espelho em seu escritório, para que pudesse monitorar sua expressão facial enquanto declamava. Ele se envolveu em conversas com aqueles que o visitaram e mediu os efeitos de cada palavra ou entonação. Em um ano dessa prática dedicada, ele havia eliminado completamente sua gagueira, e já era um orador mais do que aceitável. Ele decidiu voltar à advocacia, apesar de tudo. A cada novo caso que ganhava, sua autoconfiança alcançava novos patamares. Percebendo o valor da prática, ele mais tarde começou a melhorar seu estilo de falar. Aos poucos, ele se tornou o maior orador da antiga Atenas. Essa nova confiança transparecia em tudo o que ele fazia. Ele se tornou um político importante, conhecido por sua coragem diante de qualquer inimigo. Quando você dedica um tempo para dominar um procedimento simples e superar uma insegurança básica, você desenvolve certas habilidades que podem ser aplicadas a tudo. Você vê instantaneamente as recompensas da paciência, prática e disciplina. Você tem a sensação de que pode resolver quase todos os problemas da mesma maneira. Você cria um padrão de autoconfiança que continua a se fortalecer. Interiorize as regras do jogo. Como estudante de Direito na Howard University no início dos anos 1930, Thurgood Marshall presenciou muitas injustiças sofridas por negros na América, mas a que mais o irritou foram as vastas desigualdades educacionais. Ele havia viajado pelo Sul em missões de investigação para a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, NAACP, e verificou pessoalmente a má qualidade das escolas reservadas para negros. Além disso, ele mesmo havia sentido essa injustiça. Seu desejo era cursar a Universidade de Maryland, perto de sua cidade, que tinha uma excelente faculdade de direito.
mas não admitia alunos negros, qualquer que fosse seu histórico acadêmico. Eles foram designados para universidades para negros como Howard, então inferior. Marshall jurou que algum dia, de alguma forma, ele ajudaria a desmantelar esse sistema injusto. Depois de se formar na Howard em 1933, ele enfrentou uma decisão crucial para seu futuro. Ele havia recebido uma oferta de bolsa de estudos na Universidade de Harvard para fazer uma pós-graduação em Direito. Foi uma oportunidade incrível. Ele poderia conseguir um bom lugar para si mesmo na academia e promover suas ideias em várias publicações. Além disso, a Grande Depressão estava no auge e os empregos para negros eram escassos. Um diploma de Harvard garantiria um futuro próspero. Mas algo o empurrou na direção oposta. Ele decidiu abrir um escritório particular em Baltimore e aprender na prática como funcionava o sistema de justiça. A princípio, parecia que ele havia tomado uma decisão errada. Ele tinha pouco trabalho e suas dívidas cresciam. Ele perdeu os poucos casos que lhe ocorreram e não sabia por quê. O sistema de justiça parecia ter suas próprias regras e códigos, aos quais ele não tinha acesso. Marshall decidiu empregar uma estratégia única para remediar essa situação. Primeiro, ele se certificou de que seus arquivos fossem obras-primas de investigação e detalhes, sem erros ou emendas. Ele fazia questão de se vestir sempre de maneira absolutamente profissional e agir com extrema cortesia, embora sem parecer subserviente ou reverente. Em outras palavras, ele não deu a ninguém o menor pretexto para censurá-lo. Desse modo, ele diminuiu a desconfiança, começou a ganhar alguns processos e conseguiu entrar no mundo dos advogados brancos. Então ele estudou cuidadosamente aquele mundo. Ele percebeu a importância de certos relacionamentos e amizades. Redes de poder que ele não conhecia. Ele percebeu que certos juízes exigiam um tratamento especial. Aprendeu a falar a linguagem do meio ambiente e a se encaixar socialmente. Ele descobriu que na maioria dos casos era preferível discutir detalhes procedimentais em vez de grandes conceitos. Sabendo manobrar dentro dessas regras e convenções, ele ganhou cada vez mais casos. Em 1935, ele ingressou na Universidade de Maryland em nome de um estudante negro rejeitado na faculdade de Direito daquela instituição, e venceu. A partir daí, utilizou seus conhecimentos para combater todas as formas de discriminação no sistema educacional, que culminou em 1954 com seu maior triunfo, a defesa perante a Suprema Corte dos Estados Unidos do caso Brown v. Conselho de Educação. A decisão do tribunal, a seu favor, deixou sem fundamento a discriminação educacional naquele país. O que Marshall, mais tarde o primeiro afro-americano na Suprema Corte, aprendeu ao mergulhar no sistema de justiça controlado por brancos de sua época foi que o processo social é tão importante quanto o legal ou técnico. Isso não foi ensinado na faculdade de Direito. Entenda, ao ingressar em um grupo de trabalho profissional, leve em consideração que todo tipo de regra rege a conduta de seus integrantes, valores éticos, redes de poder a respeitar, padrões a seguir para agir de forma satisfatória. Se você não observar e aprender pacientemente essas regras, cometerá todos os tipos de erros sem saber por que ou como. Pense nas habilidades sociais e políticas como um ofício que você deve dominar tão bem quanto qualquer outro. Na fase inicial de seu aprendizado, faça como Marshall e desmaie suas cores. Seu objetivo não é deslumbrar os outros, mas aprender essas convenções por dentro. Investiga erros significativos de membros do grupo, pelos quais eles pagaram um preço. Isso revelará tabus específicos dessa cultura. Conhecendo essas regras completamente, você pode gerenciá-las a seu favor. Se você se depara com um sistema injusto e corrupto, é muito mais eficaz conhecer seus códigos por dentro e descobrir suas vulnerabilidades. Sabendo como funciona, você pode destruí-lo para sempre. Preste atenção aos detalhes. Como um jovem estudante de arte na Itália da virada do século XV, Miguel Angel. Ele teve que enfrentar uma limitação pessoal. Ele tinha grandes ideias sobre o que queria pintar e esculpir, mas não a habilidade para fazê-lo. Ele viu as obras-primas de outros artistas e queria que as suas próprias tivessem uma aura e efeitos semelhantes, mas estava insatisfeito com a planura e o convencionalismo de suas criações.
Ele fez uma experiência, começou a copiar até a última pincelada de suas obras-primas favoritas e descobriu que o efeito que tanto admirava estava embutido em certos detalhes. A forma como esses artistas fizeram figuras ou paisagens ganhou vida graças à sua atenção especial aos detalhes. Assim começou o extraordinário aprendizado de sua arte, que duraria o resto de sua vida e alteraria completamente sua forma de pensar. Ao criar suas esculturas, Michelangelo ficou obcecado com a estrutura dos ossos, mas livros e técnicas sobre o assunto pareciam lamentavelmente insuficientes. Então ele começou a dissecar cadáveres humanos, um após o outro. Isso lhe deu uma ideia clara da anatomia humana, que ele poderia reproduzir em seu trabalho. Ele se interessou por textura, como cada tipo de tecido se dobra de maneira diferente. Ele saiu de seu caminho para aperfeiçoar sua representação de roupas. Ele estendeu seu estudo de detalhes aos animais e seus movimentos. Quando grandes peças foram encomendadas a ele, ele evitou a velha tentação de começar com um grande conceito. Em vez disso, examinou o material com o qual trabalharia, o espaço, as figuras que a peça compreenderia. Com base nisso, concebeu a forma e o efeito gerais. É comum que você comece um projeto do lado errado. Você tende a pensar primeiro no que deseja alcançar, imaginando a glória e o dinheiro que isso lhe trará. Então você dá vida ao seu conceito. Mas, à medida que avança, você perde a paciência, porque os passos em direção ao seu objetivo não são tão emocionantes quanto as visões ambiciosas em sua mente. Siga o método oposto, que lhe dará resultados muito diferentes. Se você tem um projeto para concluir, comece mergulhando nos detalhes. Analise os materiais com que você precisa trabalhar, os gostos do seu público e os últimos avanços tecnológicos na área. Divirta-se mergulhando nessas minúcias. Sua pesquisa deve ser intensa. A partir desse conhecimento, ele dá forma ao projeto, baseando-se na realidade, e não em conceitos insubstanciais. Redescubra sua persistência natural. Todos nós enfrentamos este dilema. Alcançar algo de valor na vida muitas vezes leva tempo, muitas vezes anos. Mas temos dificuldade em lidar com períodos tão longos. Estamos imersos na vida cotidiana, nossas emoções flutuam a cada encontro. Sempre temos desejos imediatos para satisfazer. No longo período em que precisamos atingir uma meta, milhares de distrações e tentações nos assaltam, aparentemente mais interessantes. Perdemos nossos objetivos de vista e acabamos nos perdendo. Essa é a causa de muitas de nossas falhas na vida. Para superar qualquer obstáculo ou tentação, você deve ser persistente. Quando crianças, todos nós tínhamos essa qualidade, porque éramos determinados. Apenas redescubra e redesenvolva esse traço de seu personagem. Compreenda primeiro o papel que seu nível de energia desempenha em dominar um procedimento e concluir algo. Se você adotar metas adicionais ou novas tarefas, perderá a concentração e nunca alcançará o que desejava em primeiro lugar. Você não pode persistir em 2 ou 3 caminhos ao mesmo tempo, portanto, evite essa tentação. Em segundo lugar, divida as coisas em blocos de tempo menores. Você tem um grande objetivo, mas precisa dar alguns passos à medida que avança e dar passos dentro desses passos. As etapas representam meses em vez de anos. Alcançar essas metas menores lhe dará uma sensação de progresso e recompensa tangíveis. Isso permitirá que você evite distrações e avance com ousadia. Lembre-se, tudo deve dar origem a um ataque sustentado e persistente de sua parte. Mudança de perspectiva. Normalmente sentimos o tédio como algo desagradável e deve ser evitado a todo custo. Quando crianças, desenvolvemos o hábito de procurar uma atividade instantaneamente para eliminar esse sentimento. Mas, se repetir muito, essa atividade também se torna chata. Assim, durante toda a nossa vida, devemos buscar novas diversões, novos amigos, novas tendências a seguir, outras formas de entretenimento, religiões ou novas causas em que acreditar. Essa busca pode nos induzir a mudar de carreira e nos levar aqui e ali, em busca de algo que sufoque esse sentimento. Em todos esses casos, porém, a raiz do problema não é o tédio, mas nossa relação com ele. Veja o tédio da perspectivos, como o chamado para desacelera, para de buscar desponto e só pode significar se passar um tempo zuzuzinho, ponto quando você entra nesse tédio imposto,
descobrirá que somente ponto para ser inspirado. Você deve primeiro experimentar é uma aliviano. Em um nível superior dessa reeducação, você poderia escolher um livro para superar seu tédio, mas, em vez de a leitura ser um procedimento passivo divertido, você pode ter uma discussão animada com o autor em sua mente e trazer o livro à vida em sua cabeça. Posteriormente, ele assume uma atividade extra, cultural ou física, cujo domínio requer um procedimento repetitivo. Você descobrirá um efeito calmante no elemento recorrente. O tédio se tornará seu grande aliado. Isso o ajudará a diminuir o ritmo e a desenvolver paciência e disciplina. Graças a este procedimento, você suportará os inevitáveis momentos de vazio da vida e os transformará em prazeres privados. Agora, existem indivíduos que preferem morrer do que trabalhar sem desfrutar do seu trabalho, são exigentes, e não têm interesse em recompensas copiosas se o trabalho não é em si o maior dele, eles não temem o tédio tanto quanto trabalham sem prazer. Na verdade, eles devem estar muito entediados para que seu trabalho seja satisfatório. Porque para todos os espíritos engenhosos, o tédio é aquela desagradável calma da alma que antecede uma viagem feliz e ventos auspiciosos.